Tá aí. Como nós estamos vendo aí, hoje nós vamos ao capítulo 12, né? Capítulo 14, pronto. E tem como tema Espiritismo e desvios doutrinários. Mais um capítulo importante, onde a gente vai ter aí muitas citações bíblicas e do testemunho de Jesus. Vamos orar então. Santo, santo, santo. Pai de amor, estamos aqui no amanhecer de mais um dia, agradecidos pela promessa, pela misericórdia, que é o fato de não sermos consumidos. Nós te agradecemos pelas bênçãos visíveis e invisíveis. Neste momento de mais um estudo, possamos ter os nossos olhos abertos para que a nossa mente seja renovada, para aprendermos sua boa, perfeita e santa vontade, para entendermos a cada dia o tempo em que nós estamos vivendo. O engano, as coisas estão acontecendo, profecias se cumprindo, sinais do início das dores ao mesmo tempo acontecendo. Nós humildemente estamos aqui declarando, declarando que aceitando, declarando que aceitamos o teu Filho como nosso Salvador e como nosso Senhor, buscando em ti força e poder para cumprir a tua vontade verdadeira, para buscar conhecer o teu caráter e te adorar, Espírito, em verdade. Nós te agradecemos por tudo isso, por mais essa oportunidade. Toma um momento com presente, cada pessoa que vai assistir esse vídeo depois, cada família representada, mais uma vez, as famílias enlutadas, os enfermos, e todos entendam a necessidade de um preparo. Tudo na vida exige preparo, exige organização, para fazer um exame, para fazer uma viagem, para fazer algo que muitas vezes é simples, mas tudo precisa de um detalhe. E esse também é o nosso propósito, nos preparar, nos organizar para a volta do teu filho nas nuvens dos céus. Completa a obra que começou na vida de cada um de nós. Nos ajuda a quebrantar o orgulho pela Odisseia. Quebrar, jogar fora, morrer para cada dia vivermos a tua vontade. Fica conosco, fala o nosso coração. Te pedimos essas bênçãos, já te agradecendo com o perdão de todos os nossos pecados. Em nome do teu Filho, nosso Salvador e Senhor, que muito em breve voltará nas nuvens do céu para buscar os que já são seus. Por isso queremos estar preparados, porque acreditamos nas em nome dele. E agradecemos e pedimos. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Soninha, você está com o livro aí, né? Me ajude, que Célia disse que ia tentar entrar, mas como ela está no processo de viagem e tudo, né, para a cirurgia da filha, então ela não apareceu aqui ainda, você vai me ajudando aí. Vamos lá. Espiritismo e desvios doutrinários. Romanos 12, verso 2, que a gente já conhece, eu sempre gosto de citar. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e feita vontade de Deus. Existe o caminho do desvio? Existe. E esse caminho começa com a dúvida. A dúvida abre a mente para questionar a palavra de Deus. Depois vem a aceitação de um pequeno erro como algo inofensível. Eu sempre falo que quando abrimos pequenas concessões, né, o resultado
é que você vai pegando a pequena, 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 até chegar no auge, vai ser o quê? A aceitação, né, da marca da besta, e quando você pensar que não, você já aceitou. Então, cuidado com os pequenos erros, com as pequenas concessões. Depois vem a fase 3, que é a adaptação. O erro é aceito, ensinado e até defendido. Vocês vão ver isso depois aí, ó, é bem maior, que é essa parte do meio aí, onde tem 3 portinhas. Aí vem agora a apostasia, que é o ponto 4. A verdade é rejeitada e a enganação se torna doutrina. Veja se já não estamos nesse passo do caminho do desvio, se isso tudo já não está acontecendo. E o quinto e último passo é a escravidão. As mentes são cativas e Satanás tem domínio sobre elas. Por isso é importante a renovação da nossa mente, para que experimentemos com a boa, agradável e perfeita vontade. Tá? Então, de um lado, tem sempre isso, o engano, do outro lado, a verdade. A consequência dos desvios, a gente vai ver no final, mas aqui tem desvios doutrinários que abrem portas para o espiritismo. Alguns deles, imortalidade natural da alma, salvação sem obediência. Observa que essa salvação sem obediência tem sido uma realidade no mundo cristão evangélico, inclusive na IAS. Tá? A anulação da lei de Deus. Hoje a gente enxerga que, infelizmente, nós, como povo, né, ou este povo que foi levantado para engrandecer a lei, tem anulado, tem pisado. Isso é uma triste realidade. O falso sábado, ou santidade desse falso sábado, também já é levantado. Profecia do testemunho de Jesus diz que nossos púlpitos serão usados por pessoas que estão segurando a tocha da falsa profecia, e essa tocha é acesa na tocha infernal de Satanás. É muito forte, mas é uma realidade. Outro ponto de desvio de doutrina, doutrinas de homens como igual à palavra de Deus, também. ênfase em experiências em vez da verdade. Ai, mas eu gosto muito de estar ali, que eu me arrepio, que eu me emociono, que eu, né? Mistura de verdade com erro. Outro desvio também, que abre porta para o espiritismo. Tolerância com práticas ocultas. Quando a verdade é abandonada ou diluída, o engano espiritual encontra terreno fértil. Provérbios 14, 12. Vou repetir. Quando a verdade é abandonada ou diluída, não precisa abandonar 100% não, tá? Pega aí algumas pilastras da verdade e dilui e joga por terra, o engano espiritual encontra terreno fértil. Provérbios 14, verso 2. Satanás ele vai usar, como já usa, de enganos até dentro da igreja. Ele se disfarça de anjo de luz, é assim? E introduz doutrinas falsas para desviar os sinceros. Ele vai fazer isso, já está fazendo. Agora, para ele se disfarçar de anjo de luz, uma coisa é muito clara e a gente não reflete. Ele tem que estar no meio do povo, entre aspas, que diz que está pregando, que está vivendo a verdade, que é cristão. Por quê? Porque ele tem que se tornar um anjo de luz para enganar. Porque se ele vier como ele é, ele não vai conseguir engano. Então, observa que está tudo na nossa cara, a gente que não enxerga. E o resto, dois pedacinhos aqui, eu vou deixar para o final. Vamos lá para a leitura do livro. Eita. Capítulo 14. Espiritismo e desvios doutrinários. Desvios doutrinários. A aceitação da verdadeira doutrina é central para a adoração do verdadeiro Deus. Vou repetir. A aceitação da verdadeira doutrina bíblica, evangelho eterno, ok? É central para a adoração do verdadeiro Deus. Ou seja, se eu não estou firmado, se eu não aceito, se eu rejeito o evangelho eterno, as três mensagens angélicas, que é tempo de juízo, é, o arrependimento, a sã doutrina,
eu não estou adorando o verdadeiro Deus. Não estou adorando o soberano do universo. Eu estou adorando o Deus desse mundo, tá? Olha só o que diz agora, 2 Timóteo 4:2, Tito 1:9, Tito 2:1, 1 Timóteo 4:13 e 1 Timóteo 4:16. O ministro é advertido a que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redárguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Continue. Retendo, Paulo exorta o povo de Deus com estas palavras. retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar, como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Rapidinho, observa só. O primeiro, 2 Timóteo 4:2. A palavra insista, pregue todo tempo e fora do tempo. Repreenda, exorte. Aí depois Soninha já leu aí. Tito. Aí fala de novo. Retende firme a fiel palavra que é conforme a doutrina. Existe a doutrina, o evangelho eterno? Sim. Para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina de novo. Mas hoje nós, como filhos, ou nos proclamamos filhos, guardadores da lei, né? Não estamos aceitando a exortação, o ensino que vem direto dessa sã doutrina. E olha só, como para convencer os contradizentes. Vai observando, Tito 2:1. Tu, porém, fala o que convenha à sã doutrina. De novo, vai. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha só, vai continuar a leitura, mas observa quantos versículos fala de doutrina, sã doutrina, exortação. O que é que diz Tito 2:7 e Tito 2:10? Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e serenidade e sinceridade, Olha aí. não defraudando antes, mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Observa aí. Então a gente percebe que é muito claro vários versículos, né, reforçando doutrina com a incorrupção, com a sinceridade, para mostrar a gravidade da coisa, do tempo em que nós estamos vivendo. Então, tudo isso são apenas alguns versículos que nos chamam a atenção sobre isso. Estes são apenas alguns dos conselhos de Paulo, né? Mas muitos hoje dizem que precisamos pregar a Cristo e não doutrina. Gente, esta mensagem vem diretamente do coração do Espiritismo. Ah, porque vocês ficam falando de mandamento, de guardar sábado. E não, hoje tem que falar de Cristo, do amor de Cristo. Olha o que diz aí. Espírito de Profecia, volume 4, página 405. Diz assim: o Espiritismo está agora mudando sua forma, ocultando algumas das suas características mais censuráveis e imorais, e assumindo um disfarce cristão. Antigamente denunciava Cristo e a Bíblia, agora ele professa aceitar a ambos. A Bíblia é interpretada de uma maneira atraente para o coração não renovado, enquanto suas verdades solenes e vitais são tornadas sem efeito. Um Deus de amor é apresentado, mas sua justiça, suas denúncias do pecado, as exigências de sua santa lei são todos mantidos fora de vista.
Olha que tristeza isso. Testemunho de Jesus. Hoje, muitos estão ensinando. Sonia, enquanto eu leio, deixa fechado o teu microfone, porque está dando retorno para mim. Você está sem fone, eu acho, né? Vamos lá. Hoje, muitos estão ensinando a teologia do amor, mas estão ignorando as doutrinas da palavra, que são a maior revelação, olha isso, de Cristo e Deus. De fato, de toda a doutrina, Cristo é o centro e o foco. Como podemos pregar sobre a segunda vinda de Cristo sem pregar, deixa eu mudar aqui a página. Ah, tá ainda. Sem pregar sobre aquele que vem com poder e grande glória? Como podemos pregar a mensagem do santuário sem pregar aquele que é nosso sacrifício, nossa luz, nosso sumo sacerdote? Nosso intercessor, nosso advogado, nosso mediador. Como podemos pregar o julgamento investigativo sem pregar sobre aquele que defende seu povo? Fiel. Julgamento. Defende seu povo fiel. Como podemos pregar o batismo sem entender a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo e a renovação que ele faz em todos os que entregaram sua vida a ele? Como podemos pregar o estado dos mortos sem pregar sobre aquele que é ressurreição e a vida? Como podemos ensinar os mandamentos sem reconhecer que os mandamentos são a própria expressão do caráter de Deus? Como podemos pregar o sábado sem pregar sobre aquele que é o nosso Criador, nosso Recriador e Santificador? Mas, para muitos membros, os anos passam. Aliás, faltou aqui. Como podemos pregar a justiça pela fé sem pregar sobre aquele que nos imputa e comunica sua justiça? Mas, para muitos membros, os anos passam e eles não ouvem nada nos púlpitos da Igreja Adventista do Sétimo Dia que remotamente abordem qualquer uma dessas verdades incríveis. Quantos anos tem, antes de continuar a leitura aqui, que muitas dessas verdades não se ouvem mais nos púlpitos? Juiz investigativo, hora de juízo, né, engrandecendo a lei, a coisa é séria. Vamos lá. A verdade presente é esquecida. E Satanás está ganhando notáveis incursões através dos ensinamentos espiritualistas que ignoram a justiça de Deus, sua denúncia do pecado e as exigências de sua santa lei. Olha quem é que está tendo, como é que fala? Eita, esqueci a palavra. Está tendo avanço nessa obra, né? A verdade presente, ela é esquecida. A representação da IASB certamente atingiu derrota histórica em janeiro de 1982, quando o teólogo representante dela assinou, observa, vai observando, em 1982, um teólogo que representava a IASB assinou o que hoje é conhecido como documento BEM, algumas vezes também referido como texto de Lima, com os quais a maioria dos leitores provavelmente não está familiarizado. Bem significa batismo, eucaristia e ministério. Esse documento do Conselho Mundial das Igrejas é a peça central de sua determinação de fazer uma religião mundial. Observa que em 1982, tá? Observa, a igreja, a IASD, entrou como membro do Conselho Mundial das Igrejas.
através desse representante oficial da IAS que assinou esse documento para fazer parte. Então, vai observando quando foi. Por isso que ele diz aqui: a derrota começou em janeiro de 1982, porque a IAS não era para estar de mão dadas com o Conselho Mundial das Igrejas. E aí segue dizendo: isso é a este documento do Conselho, é a peça central de sua determinação fazer uma religião mundial. Fala, Sônia. Ô, Jô, assim, no mundo jurídico tem uma frase que diz assim, não sei onde está escrita, Hum, alhures, né? hum, A ninguém é dado o direito de desconhecer a lei. Aí hum, nessa frase aqui, esse documento do Conselho Mundial das Igrejas é a peça central de sua determinação de fazer uma religião mundial. Em hum, resumo, os propósitos do documento são os seguintes: aí tem batismo, tal, tal. E muitos estão congregando sem saber, sem ter conhecimento desse uhum, envolvimento, né? Desse hum. compromisso. Eu vou falar para você, eu fiquei sabendo disso tem poucos anos em relação aos 30 anos que eu tenho de adventista. Eu não sabia. Depois estudando, pesquisando, assistindo vídeos, entendeu? Aí sim eu fui conhecer que isso foi uma realidade. E aí você vê que para fazer parte do Conselho Mundial das Igrejas, tem algumas doutrinas escondidas nesse bem, que é batismo, eucaristia e ministério, que a gente vai ver agora com mais detalhe. Mas, assim, você que está aqui na sala, ou que vai assistir esse vídeo depois, busque mais, pesquise mais, tá? Por quê? Porque a coisa já está caminhando a passos largos, porque se desde 1982, né, quando começou, quando foi assinado esse livro, aí depois veio aqui, ou esse livro não, os três pilares, vamos dizer assim, né? Onde está aí essas doutrinas, né? Logo depois veio muita coisa, vem mudando sem a gente perceber. E como Soninha falou, muitos estão congregando sem saber. Eu mesmo não sabia, até que eu fui pesquisar, estudar e entender. Então, a igreja, você está me ouvindo baixo? Eu estava ouvindo altíssimo aí no instante, quando o seu fone estava ligado, o meu retorno. Veja aí, porque eu não mexi em nada aqui, está tudo a mesma coisa. Aí o que que acontece? É triste ver que realmente no Conselho Mundial das Igrejas, a IASD foi levantada com uma missão especial, está ligada a isso. Mas vamos lá. O ponto 1 desse bem, quer dizer batismo, né? Batismo, Eucaristia e ministério. Batismo. Olha só o foco desse projeto mundial das igrejas, que ajuda a todos se unirem numa determinação de fazer uma religião mundial. Diz assim: batismo. Encorajar todas as igrejas, a não fazerem questão do modo ou a idade do batismo. Se o batismo de consentimento Se o batismo de consentimento e decisão do adulto for praticado por imersão, isso é aceitável, assim também como a aspersão infantil. Então, observa que para fazer parte desse movimento, tem que aceitar a aspersão infantil, tá? Nenhum autêntico adventista do sétimo dia poderia aceitar tal proposta. Por isso é importante a gente ir na história da igreja, para que a gente entenda que nós, quando dizemos sim, quando estamos ligados a uma instituição, seja ela qual for, indiretamente eu estou dizendo, eu aceito isso. Agora, observa, se dentro desse Conselho Mundial das Igrejas tem lá batismo, diz que eu aceito por imersão ou até aspersão infantil,
Eu estou concordando com isso. Observa, os pecados alcançou, a iniquidade alcançou o céu. Olha a ira de Deus. É muito sério isso. Ponto 2, Eucaristia. O termo Eucaristia certamente não é um termo protestante, mas pelo menos em uma igreja, ó, em Auckland, na Nova Zelândia, e em uma igreja de Sydney, na Austrália, a comunhão foi referida no boletim da igreja, aqui está falando da IAS, no boletim da igreja como a Eucaristia. Esta catolicização da IASD não é por acaso, é um deliberado esforço para nos colocar sob a bandeira do papado que é controlada por Satanás. Gente, isso é muito profundo e sério. Nós não devemos brincar com essas coisas. Nós estamos sendo cúmplices dos pecados. Fala, Lideral. Bom dia. Questão aí é ecumenismo puro, né, dentro da igreja. Uhum, Aí, quando você fala para algumas pessoas que a igreja está totalmente envolvida no ecumenismo, as pessoas não acreditam. uhum, E o pior é que essas coisas são todas feitas debaixo do pano, né? uhum. Sim, até porque se proclamar que está dentro desse contexto, muitos vão sair e não querem perder pessoas. Muito Em sério. 1957, de 1957 para cá, a igreja teve não sei se os irmãos conhecem o que aconteceu em 1957, estude o que é que um homem chamado Leroy Froom e um grupo de pessoas, dois homens Uhum, que foram, um batista e outro presbiteriano, que foram visitar a igreja, eles taxavam, esses homens nos Estados Unidos, eles taxavam todo mundo de seita. uhum, Taxou os mormons de seita, taxou a igreja, como é que chama lá? Testemunho de Jeová de seita, porque as pessoas não cederam das suas doutrinas, mas a igreja adventista, ela cedeu uhum, em 5, 6 pontos principais, doutrinas principais. Eles feriram o espírito de profecia, disseram que Ellen White não era profetisa da igreja, uhum, certo? Eles disseram que Jesus não veio com a natureza humana pecadora, que Jesus veio com a natureza que chama lapsariano, uhum. pré-lapsário. Então, e tem mais outras, né? Que o tempo não dá para falar. E Sobre hoje, sobre o santuário e etc. então, Sim, fale. hoje a igreja ela está envolvida nisso por exatamente negar essas doutrinas. Tanto é que Exatamente. existe hoje um movimento, assisti um vídeo um dia desse aí, que a igreja adventista ela não é mais considerada seita, porque ela cedeu às Exato, doutrinas. Hoje quem é exato, exato. considerada seita são os testemunhas de Jeová, e tem outra que eu não vou lembrar o nome agora. Acho que é Por quê? mormons, acho que Porque são os eles não, mormons. acho que é isso, porque eles não cederam ao que ele acreditava. Exatamente, exatamente. Então, Princi observa como a coisa está caminhando. Sim. E quando chegou, e eles foram tentando, tentando, e uma das coisas mais importantes que aconteceram na igreja foi em 1981. 80 para 81, na Conferência Geral de Dallas, Uhum. que eles tiveram a pachorra de colocar a doutrina da Trindade como uma doutrina, como se fosse Pois é, que bíblica. entrou depois. Entendeu? Exatamente. Quando você vai para os livros antigos de estudo bíblico, não fala sobre isso. É Exatamente, interessante. exatamente. No próprio, se você pesquisar também, eu já fiz a pesquisa, só que eu perdi tudo, porque o notebook deu pane, eu perdi tudo que tinha na época, mas eu fiz uma pesquisa sobre os certificados de batismo antigo. Hum, Os bem antigos, você pesquisar, qualquer pessoa que pesquisar, vai procurando, que você vai ver, não tinha nada disso, era totalmente diferente. Então, infelizmente, realmente mudou e o caminho é ladeira é, abaixo. é por isso, Vamos, desculpe só mais um comentário, é por isso que Ezequiel 9, meu irmão Mate diz que vai se cumprir a igreja e Deus vai punir a igreja adventista de forma dramática, igual punir os judeus, com é muito Nabucodonosor triste, e no ano 70. muito É por triste. isso. E a irmã Mate diz que o capítulo 1 do grande conflito, ela diz lá que o que aconteceu com
Jerusalém, no ano 70, Uhum, é uma pálida uhum, sombra do que vai uhum. acontecer com a igreja adventista. Muito triste. Misericórdia, vamos lá. Mais uma vez, o objetivo do documento é encorajar todos a aceitar igualmente os vários conceitos, sejam eles transubstanciação, consubstanciação, ou o fato de que o pão e o vinho são símbolos do corpo partido e do sangue derramado de Jesus Cristo. Quando reconhecemos as afirmações absolutamente blasfemas teu microfone está aberto, Ideraldo. Absolutamente blasfemas da Igreja Católica Romana, que afirma que o sacerdote é criador do seu criador, e na verdade, na hóstia, ele cria Cristo, quando se considera as alegações de que o sacerdote pode mover Cristo aqui e ali, para trás e para frente. Mais uma vez, nenhum adventista do sétimo dia sincero poderia aceitar tal compromisso abominável. Então, a gente já viu aí o 1, bem, né? B, batismo. E, Eucaristia. E agora o M, vamos lá, ministério. O objetivo do documento é incentivar novamente todas as igrejas para trabalhar para os sem igreja, mas nunca para fazer proselitismo de outras igrejas. A aceitação deste acordo levaria a uma capitulação total da mensagem final que nosso Deus comissionou para dar ao mundo, o alto clamor de Apocalipse 18:4. Qual é o alto clamor de Apocalipse 18:4? Acho que aqui todo mundo sabe. Você que está no vídeo não sabe, corre lá para a tua Bíblia e vai ler o que diz Apocalipse 18:4. E fique atento do Eterno, um chamado de amor, dizendo, ó, não quero que você sofra. Vai aqui, peraí, irmão Lênin, só um pouquinho, deixa eu só terminar aqui o parágrafo. E aqui fala, né, qual é? Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Esse é o recado do Eterno hoje para mim e para vocês. No entanto, hoje estamos ouvindo vozes na igreja adventista, ministros pedindo o mesmo ministério das forças ecumênicas em nosso mundo. Fala, não lembro. O importante, irmã, saber é o seguinte, que as pessoas já estão cansadas de saber isso, muitas pessoas, mas às vezes as pessoas ignoram isso. É que os jesuítas, eles mandaram muitos e muitos, centenas e centenas de padres para se Uhum, formar na doutrina adventista, né? uhum, uhum, E hoje, para mim ouvir dizer assim, a IASD faz parte do Conselho Adventista. Hoje, para me ouvir dizer que pode se batizar até por imersão as crianças, para mim não é estranho. Há muitos anos eu sei que isso aí não é estranho, porque eu sei que Satanás ele preparou, quando ele falou que ia subir até as mais altas nuvens e ser semelhante ao uhum, Cristo, nós não compreendemos muito bem quando lemos isso, mas nós vamos compreendendo quando acontecem as coisas dentro da igreja e você vê o uhum, que é que falou e que hoje nós estamos ao domínio dele, se a gente não tiver percepção das coisas e sair do domínio dele. Então, portanto, é por isso que a maioria das pessoas estão saindo da igreja, estão sendo expulsos e estão saindo por livre e espontânea vontade também. Por quê? Porque reconhece que ali o vinho de Babilônia já derrubou a igreja totalmente. A igreja está totalmente no controle dos... Jesuítas. E, além de tudo, os pastores hoje, de alguns adventistas, o filho de adventista que são formados hoje, são formados na linha deles. A gente sabe, a nova teologia há anos já tem sido, só que agora está mais visível aos olhos de quem quer ver. Quem não quer ver vai continuar sem enxergar, infelizmente. É É triste, isso mas é aí. verdade. Bom dia. Bom dia, vamos lá. Embora não possamos, é claro, ignorar os sem igreja, devemos trabalhar para eles.
Tais declarações negam o apelo crítico para trabalhar por aqueles que foram presos na Igreja do Catolicismo e Protestantismo caído. No verso do documento bem, vemos revelado uma declaração mais surpreendente. O que diz aí, Soninha, nesse documento, uma parte do documento aí? A declaração aqui publicada marca um grande avanço na viagem ecumênica, o resultado de um processo de estudos e entrevistas de 50 anos. Este texto sobre batismo, eucaristia e ministério representa uma convergência teológica que foi alcançada através de décadas de diálogo sob a orientação do Espírito Santo. Olha só, diz eles isso aí, tá? E essa declaração aí é um grande avanço na viagem ecumênica. E diz ainda que isso foi sobre orientação do Santo Espírito. Que Então, blasfêmia. temos que estar atentos. Soninha, fecha aí, filha, que está dando retorno para mim. Isso a gente tem que estar atento, o engano está aí, tá? Mais de 100 teólogos se Somos reuniram em bereanos. Lima. Desculpa, Ju, temos que ser bereanos, gente. Buscar sozinho. Exatamente, Porque exatamente. não espere da organização fazer isso, não vai fazer. É onde o que eu digo sempre, a fé coletiva é perigosa. A fé coletiva é perigosa. Exatamente. Tomemos muito cuidado. Mais de 100 teólogos se reuniram em Lima, Peru, em janeiro de 1982 e recomendaram, observa, por unanimidade, transmitir esta declaração acordada, o texto de Lima, para o estudo comum e respostas oficial das igrejas. Eles representavam virtualmente todas as principais tradições das igrejas: ortodoxa do leste, ortodoxa oriental, católica romana, católica antiga, luterana, anglicana, reformada, metodista, unida, discipulada, batista, adventista e pentecostal. Ah, mas isso eu não acredito. Vai pesquisar. Não fica aqui no que a gente está lendo, no que os autores do livro deixou registrado, não. Vai pesquisar. A resposta das igrejas a esta declaração acordada será uma etapa vital do processo ecumênico de acolhimento. Aí eu lembrei agora que tinha, não sei, ainda está em, como é que diz? Um projeto da igreja que o nome é Igreja Acolhedora. Tem uma parte do Ministério da Recepção e tal, dentro da IAD, que fala assim, a igreja acolhedora. E aí, quando você vê isso aqui, uma etapa que foi acordada no processo ecumênico de acolhimento, aí você vê que realmente a coisa está forte. Foi uma das revelações mais desalentadoras para os autores deste livro, saber que Dr. Howell Dederen, professor do seminário da Universidade de Andrews, foi o representante adventista do sétimo dia nessa reunião. Pega essas informações e vai atrás, tá? Pode-se argumentar que o documento constituiu simplesmente uma declaração a qual várias igrejas deveriam responder. No entanto, tal resposta seria inaceitável. Considerar assinar ou abster-se de se opor a tal documento é uma negligência grosseira de responsabilidade de um representante da Igreja Adventista do Sétimo. Aí talvez alguém pense assim, mas isso foi ele lá que errou. Foi. Por que então? Se foi ele que errou, e nós, assim, nós, eu digo, né, a instituição, a liderança sabe que uma pessoa errou, não vai lá e diz, olha, nós decidimos agora, a partir de agora, nós não vamos mais participar do Conselho Mundial das Igrejas, a gente quer sair, tira nosso nome disso. Por quê? Porque se ele errou, se ele inscreveu a IASB, se está no meio, tá?
e hoje existe o reconhecimento desse erro, nada mais natural do que chegar agora para esse mesmo conselho e dizer: tire o nome da IAT, nós não pertencemos a isso, nós não concordamos com isso. Por que não faz isso? Porque para muitos, se você for mostrar essa verdade, vai dizer: não, mas isso quem errou lá foi ele, a gente não tem nada a ver. Tem a ver, sim. A partir do momento que sabe do erro e continua concordando, está sendo cúmplice. Alguém levantou a mão aqui. Você tem dois que estavam já levantados, alguém levantou, enfim, não Fui eu. sei. Fala. Vocês sabem por que a igreja foi dividida em 1914, né? A igreja, me chama, o movimento da reforma surgiu da Uhum, nossa igreja em 1914. Por quê? Porque a Associação Geral uhum, permitiu o governo alemão fazer uhum. guerra, pegar os Isso, seus jovens e levar para a igreja, levar para a guerra, para a matar guerra. pessoas. Uhum, Aí o que é que a igreja de lá fez? Homens de valores, viu? Pegaram e falaram assim: não, nós não vamos compactuar, não vamos mandar nossos filhos para a guerra para matar ninguém. A Bíblia diz: uhum, não matarás. uhum. E eles foram Exatamente. firmes, aí surgiu o movimento da reforma, Uhum, certo? E hoje, e a igreja fez o quê? Não, isso aí é dissidente, são hereges, cuidado com esse grupo. Aí eles continuam dizendo hoje: não, eles saíram da igreja, eles formaram uma nova. Não pode formar uma nova igreja. Pega textos isolados da irmã White uhum, para dizer uhum, isso daí. Ontem uhum, mesmo eu estava ouvindo um sermão que me mandaram do pastor Manolo, não sei das quantas lá o nome dele. uhum, E ele falando uhum, isso: não, uma igreja vai, por mais débil que seja, você não pode sair da igreja, não pode sair da igreja, não pode sair da uhum. igreja. Sabe? Pois Então, é. e as pessoas ficam lá, tá vendo? Não pode pegar textos isolados, É. sabe? Isso é Então, muito, isso é muito triste, porque a gente, quando muito, está dando estudo bíblico, lê, a gente pega Apocalipse 18:4 e diz é, que é para sair de todas para vir para cá. Só todas, que isso a exato, gente está se igualando à igreja romana quando diz, e as outras igrejas até, que se não tiver nela, não vai ser salvo. Então, eu estou botando a exatamente, salvação na instituição, tá? Vamos seguir. exatamente. É muito triste a situação, mas vamos lá. O documento foi enviado para mais de 170 denominações, incluindo a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nossa resposta, diz os autores, está no livro 2 aliás, é isso, é. Nossa resposta está no livro 2 das respostas do documento bem. Ao rever esta resposta, percebemos que ela é sonora. De forma alguma, ela suporta qualquer um dos óbvios problemas do documento. Por exemplo, a Jô, questão do. só um minuto. Oi. Aí você vê que as coisas vão entrando sorrateiramente dentro da igreja, dentro da igreja, dentro da igreja, dentro da igreja. De que uns anos para cá, né, você vê ordenação de mulheres. Uhum, Para cumprir, sabe por uhum, que a igreja faz isso? uhum. E há uns 30 anos atrás não tinha nada de ministério de mulher. Isso, Não tinha nada. Você se lembra? isso. Não existia esse ministério dentro da igreja. Não. Aí Hum, criaram por quê? Você sabe por que criaram esse ministério? hum, Porque a ONU pressiona. hum, A ONU pressiona em todos os locais ter hum, mulheres como liderança. uhum, Vocês ouviram a questão política que surgiu no Brasil e econômica no Brasil, que a fábrica hum, de colchões Ortobon foi multada 300 mil reais, 300 milhões de reais, não sei quanto foi, acho hum, que é 300. A hum, fábrica de colchões Ortobon, porque não tinha nenhum chefe, presidente e diretor da empresa, que é um hum, gigante no Brasil, uhum. nenhum era mulher. Sabia não. Aí foi. Pois Pois é. a Suprema Corte Brasileira, o STF, foi lá e Hum. multou, porque os sindicatos foram e disseram: "Ah, não tem nenhuma mulher como chefe." A E sim, mesma coisa é a igreja. Na política, Na política está acontecendo a mesma coisa aí. A mulher do presidente Bolsonaro foi lá porque o Flávio Bolsonaro não quis colocar uma mulher como vice dele. uhum, Ela, uhum, ela falou tudo aquilo que falou essa semana passada por causa hum. disso, porque ela também é uma feminista. Isso É, é feminismo, irmão. Isso é feminismo dentro da igreja. Esse e o Ministério da detalhe Mulher foi é esse. criado, foi criado por causa disso, e a igreja está entrando de cabeça nessa coisa. O que a ONU manda, que a ONU dada pela Igreja Mas Católica. tem que O que a Igreja mandar, ou Católica mas tem que manda, mandar, não, tem que obedecer, se está ligada. É exatamente, o que eu estou exatamente você está falando, dentro. é o que eu estou Exatamente. falando. Se eu vejo que está dentro, então automaticamente eu sendo
agora o novo cabeça da igreja mundialmente falando, eu vou lá e digo, está errado, não, isso aqui não faz parte da gente, está errado. Por que não faz? Por que não volta atrás? Por que não pede para tirar o nome? Entende? Existe uma agenda e essa agenda tem sido cumprida fielmente dentro da igreja, infelizmente. Tá? Então, vamos lá. Lembrando que tem uma citação que a gente já viu em algum dos estudos, que diz, Deus tem uma igreja. Não é uma instituição, não é um grande prédio, mas é o povo fiel. Ele não vem buscar e age, ele vem buscar o fiel adventista do sétimo dia. Mas vamos lá. Neste momento da história, gostaríamos, no entanto, que a resposta da igreja tivesse sido muito mais forte contra todo o processo e os claros objetivos ecumênicos do bem, do documento bem. Neste momento da história, a Igreja Adventista precisa defender de forma clara e inabalável os princípios da liberdade religiosa. Eita. E expor incisivamente os objetivos da única religião mundial. O Conselho Mundial de Igrejas, o movimento ecumênico e sua conexão com os conceitos das religiões espíritas da nova era e pagãs. Ele precisa, olha isso, gente. A falha em fazer isso abriu o portão para que esses mesmos conceitos entrassem. Parece que uma comporta foi aberta. Aí foi. Porque todos esses todos esses conceitos estão no nosso mundo. Por exemplo, hoje vemos que várias de nossas faculdades usam o livro Becoming a Master Student, quer dizer, tornando-se um estudante mestre. Esse livro é totalmente desenvolvido sobre a filosofia da nova era. E ainda é exigido dos estudantes calouros em algumas de nossas faculdades que estudem esse livro, sendo parte de seus requisitos gerais de educação. Mas basta um breve olhar para o livro e veremos que ele é totalmente estranho ao cristianismo e totalmente de acordo com o egocentrismo espiritualista do paganismo. O que diz aí, Soninha? Uma parte desse livro, vamos lá. Partes desse livro. Diz assim: você pode mudar suas atitudes praticando regularmente afirmações e visualizações. Rapidinho, antes de você seguir, sabe aquela história de que você consegue, você pode, você, ó, afirmações e visualizações, segue. Focando no eu, né? No eu posso. Uhum. Visualizações e afirmações podem reestruturar suas atitudes e comportamento. Seja claro sobre o que você quer e depois pratique. Olha isso, está no livro, segue. Seja o processo de poder final. Todas as técnicas deste livro são aprimoradas pelo processo de poder. Olha. A ideia é que conseguir o que você quer, seja pelo que você faz ou pelo que você tem, é como nadar contra a corrente. Se você pode visualizar onde você quer estar, se você pode ir lá em sua imaginação, se você pode ser isso, então você se preparou para alcançar seu objetivo. Você pode, em breve, ter e fazer o que você quer. Isso é verdade porque, como seres humanos, criamos no subconsciente quem pensamos que somos. Olha Enquanto a isso. gente enquanto a gente sabe que o certo é a gente se submeter à vontade de Deus, que seja feita a vontade dele em nossa vida, aqui vai de encontro, né? Não, aqui é o que você quer, você pode. É o resumo. Isso tem sido uma realidade também. Olha só. Mesmo uma pessoa sem instrução, fecha aí, Soninha, por favor. Fica dando retorno para mim. Vamos lá. Mesmo uma pessoa sem instrução saberia quão tola é tal filosofia. Há miríades de coisas que os seres humanos não podem fazer, mas aqui
construída sobre o conceito de bondade inata, sobre a filosofia pagã grega do Deus dentro do homem, parece que o homem pode fazer qualquer coisa que sua imaginação possa aspirar. Colin, um dos autores do livro, se lembra muito bem de um menino na escola judaica onde ele ensinou na década de 1950. Esse menino era um rapaz muito ambicioso. Era o aluno mais velho da classe e também o menos capaz. Observa, vou repetir. Esse menino era um rapaz muito ambicioso, era o aluno mais velho da classe e também o menos capaz. Contudo, ele aspirava a ser médico. Então, ele teve uma visão. Ele tinha um impulso e o desejo, mas como se poderia prever, de jeito nenhum ele poderia alcançar o objetivo. A filosofia de ser estudante mestre ou master student não é apenas pagã, é também a filosofia que levará muitos ao desânimo e ao fracasso. Os jovens vão ser inspirados a imaginar coisas que eles querem fazer, que eles nunca serão capazes de alcançar. E então eles vão se perguntar por quê. O livro torna-se ainda pior à medida que se desenvolve. Em um capítulo intitulado Contribuindo à Arte do Egoísmo, diz, vai lá, Sonia. Diz assim: este livro é sobre contribuir para si mesmo, sobre cuidar de si mesmo, sendo egoísta e enchendo-se. Misericórdia. As técnicas e sugestões nestas páginas concentram-se em como obter o que você quer da escola da vida. Um dos resultados de todo esse egoísmo bem-sucedido é a capacidade de contribuição, de dar aos outros. Contribuir é o que resta a fazer quando você está satisfeito, preenchido e o processo está terminado. Olha isso. Você vê que mistura um pouquinho de uma coisa, contribuir é importante, né? Mas o foco está em você. Aqui diz assim: alguém poderia pensar que mesmo um ateu ou um agnóstico veriam a falácia de tal afirmação. Ambos os autores estudaram psicologia, especialmente na área de aprendizagem e adaptação. Nós sabemos muito bem que aprender um tipo de hábito não estimula o hábito oposto. Como pode alguém cuja motivação inteira é egoísta em algum ponto do tempo de repente tornar-se altruísta? Não funciona assim. Na verdade, o egoísmo é um poço sem fundo que nunca pode ser saciado. Portanto, não haverá contribuição. O que temos aqui é um tolo princípio humanista construído sobre o egocentrismo, o princípio de Satanás, não o princípio de Deus. De fato, por toda a eternidade existia apenas uma motivação, e essa era altruísmo, até que as ambições egoístas de Lúcifer começaram a se desenvolver. Foi Lúcifer quem trouxe ao universo o conceito de egoísmo. Tanto altruísmo quanto o egoísmo são motivadores perigosos ou poderosos. Tanto o altruísmo quanto o egoísmo são motivadores poderosos. Quando o pecado e os pecadores foram destruídos eternamente, mais uma vez, por eras intermináveis da eternidade, apenas uma motivação existirá: o altruísmo. Dificilmente se pode imaginar que qualquer professor universitário adventista do sétimo dia consideraria por 5 segundos submeter nossos alunos a um livro tão anticristão, quanto mais ensiná-los de uma perspectiva positiva. Alguns podem argumentar que podemos aproveitar o bem que está no livro, mas colocar jovens de 18 anos na frente de tal livro e esperar que eles discriminem
com sabedoria e clareza entre o que é verdade e o que é o erro, é uma tarefa totalmente além da habilidade da maioria dos jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje. Nosso encargo, certamente, é educar esses jovens para dar abnegadamente sua vida a serviço de Deus e do homem, não para as metas egocêntricas de sua própria satisfação e desejos egoístas. Alguém pode se perguntar o que aconteceu que vemos esse tipo de situação na nossa igreja hoje. Com a vontade entre muitos de nossos leigos da igreja, observa, com a vontade entre muitos de nossos leigos da igreja e até mesmo líderes da igreja hoje, de se vender para a carruagem ecumênica. É de se admirar que cada pilar de nossa fé esteja sob ataque. Toda doutrina será pluralizada e todo padrão questionado somente pelo total, não é parcial, pelo total arrependimento e reforma. Pode o Senhor restaurar a visão espiritual de sua igreja hoje. Só que aqui é o seguinte: arrependimento e reforma na minha vida e na sua vida, porque como instituição não vai existir mais arrependimento e reforma. Eu não sei quantos assistiram o vídeo de Robson comentando o vídeo do pastor Eleazar. E em um dos momentos, Robson mostra um vídeo do pastor Eleazar falando sobre música. E aí ele fala assim: vocês gostam de me botar no fogo, porque a música, eu vou falar, a música mudou e ela não vai voltar às origens. Tipo, a tendência agora é disso para pior. Entende? Não existe arrependimento como instituição. Não vai existir, porque isso é bíblico. Isso é bíblico. O povo, gente, basta ler e conhecer a história do povo de Israel. Olha a história do povo de Israel, toda a Bíblia. Quem foi fiel até o fim sempre era um pouquinho desse povo. Porque hoje a igreja toda não é, tá? Então, e outra, pode até dizer que a igreja se arrepende, arrepende, mas cadê a reforma desse arrependimento? Porque Provérbios é bem claro quando diz: aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Confessa, arrependeu. A reforma é o deixar. Porque cada dia está mais profundo. Entende? Então, temos que realmente ter discernimento, pedir força e coragem para tomarmos uma decisão enquanto é tempo, tá? E aí eu deixei essa partezinha para o final que diz assim: as consequências dos desvios. Perda do poder espiritual, confusão doutrinária, divisões e contendas, vida cristã enfraquecida, portas abertas para o ocultismo, afastamento da verdade, perigo de perdição eterna. Esse é o maior perigo que nós estamos correndo. Perigo da perdição eterna. E a verdade é a proteção. O que é a verdade? A verdade é a Bíblia, a verdade é uma pessoa. Estude a Bíblia diariamente, ore e dependa do Eterno para tudo. Peça discernimento do que é verdade e o que é o erro. Permaneça firme na palavra e ande em obediência. Hoje temos dois caminhos a escolher. Sempre dois caminhos. O engano, que vai levar à perdição eterna, e a verdade, que vai levar à vida eterna. Deuteronômio 30:19. Eu tomo hoje por testemunhas contra vós o céu e a terra, de que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência. Só temos dois caminhos. Não tem três, não tem mais ou menos, tá? E os dois caminhos, um é morte eterna, o outro é vida eterna. Então, cabe a nós fazermos escolher, tá? Agora, quem não assistiu o vídeo, para mim, assim, a cegueira tá tão grande dentro da instituição, porque como é que um pastor que tem ali, sabe, uma grande quantidade de seguidores, que tem uma influência tão grande como líder, diz que os que estão pregando a verdade presente, os que pregam arrependimentos, que mostram o pecado de Babilônia,
os que têm sido voz de profeta, sim, porque o profeta vinha para mostrar o erro e dizer se arrependa, senão vai ser o final ruim. Todos os profetas da Bíblia vieram com essa missão. E por que o Senhor levantava um profeta? Porque o povo estava em apostasia. Tá? Aí as pessoas que se levantam para fazer isso, para chamar o povo ao arrependimento, para uma vida de santificação sem a qual ninguém verá Deus, como é que o pastor diz que tudo isso que é falado é carniça, né? E quem ouve, quem segue, quem é inscrito no canal é abutre. É. Gente, que é isso? Esse é um pastor, desculpa, esse é um pastor que já foi formado com toda essa ideologia nas costas dele. O que Não é tem como ele ser isso? diferente. Não, é muito triste, sabe? É muito triste ver isso, é muito triste. A gente vai. Por isso que diz, né, que muitos do que são hoje elevados, vamos dizer assim, visivelmente, milhões de seguidores, famoso, é uma estrela que não brilha mais. O outro, porque o irmão também fala a verdade, chamou de imbecil, de idiota, de ignorante. E que isso? É essa liderança, essa influência que nós estamos seguindo? Tá? Por isso é importante quebrar o orgulho de Laodiceia na nossa vida. Nós temos que reconhecer, sim, estamos falhando e buscar no eterno força e poder para estar entre os 144 mil e assim ajudar outros a alcançar o céu. Fala, irmão Lênin. Eu estava assistindo o vídeo e vendo toda aquela cena, mas quando eu vi também o irmão que foi atacado, fica atacando também, aí começa uma coisa assim meio estranha, né? Porque, de qualquer maneira, a gente sabe que esses abutres aí, eles só vão ficar contra o povo de Deus. Não tem como. É Só tem... complicado. Estamos numa situação complicada, viu? Eu até Complicada, parei para depois continuar fazendo, assistindo esses vídeos. Aí tá. complicada, verdade. Olha só, o capítulo de amanhã é o 15 e vai falar sobre publicações adventistas do sétimo dia. E aí a gente vai ver esse capítulo amanhã, se o Eterno permitir, tá bom? O irmão Lênin faz a oração final aí. Amanhã, Ideraldo, se estiver aqui, faz a oração final, porque aí já fica programado. O irmão Lênin faz hoje, e Soninha fez ontem, Ideraldo faz amanhã. Pode ser? Ok, Amém. ok. Pronto. Fala aí, faz aí, irmão Lênin, então, por favor. Pai querido, nosso grande e eterno Deus, nosso Criador, nosso Redentor, graças pela maravilha do Senhor enviar o nosso Messias para nos salvar, Senhor Deus, naquela cruz do Calvário. Que o Senhor nos dê a capacidade de entender a Tua palavra, colocar em prática em nossa vida e procurar, Senhor Deus, viver de acordo com a Tua vontade. Essa é o nosso lema de querer, Senhor Deus, sair deste mundo onde tantas coisas, Senhor Deus, ruins acontecem aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, à nossa vida, e a gente vê que não tem nada coerente daquilo que o Senhor tem proposto para nós. Mas que o Senhor nos capacite, derrame o Teu Espírito sobre nós, converta os nossos corações, Senhor Deus, e nos dê a capacidade de ser convertido a cada dia e ter o Teu Espírito em nós para que possamos agir de acordo com a Tua vontade e não deixar de pregar a Tua verdade. Nos ajuda, Pai, nos purifica. Nós te pedimos, Senhor Deus, que venha ser com esse grupo de Jô aí, onde nós estamos participando, que as pessoas entendam e venha assistir os cultos durante a manhã. E assim o Senhor nos dê a tua paz. Te pedimos as bênçãos, não quer jamais de nós, mas confiado no Messias, aquele que morreu por nós, o teu Filho amado. É em nome dele que te agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém, amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde até amanhã, se Ele permitir. Daqui a pouco eu boto tudo lá no canal. Ou boto tudo lá no grupo.